cantando. Olá, sou Sérgio de Souza, diretor executivo do Instituto Mão de Luva, e nós estamos aqui hoje para entrevistar e para deixar o nosso amigo Latur Aroeira falar um pouco sobre a história dele, sobre a história da banda dele. Na verdade, o que me motivou desde o princípio a trazer o Latur aqui foi, na verdade, que eu sou um fã da banda que o Latur tocava, que era o Parada Cardíaca, né, que era a única banda de rock aqui de Cantagalo dos anos 80, então, pelo menos eu não me lembro de outra. Bom, eu tive uma banda também, mas era uma imitação do Parada Cardíaca, mas a gente não saiu da garagem. A gente viu o Parada Cardíaca tocar, que tentava imitar. Depois o pessoal que tocava na banda teve uma carreira musical, mas eu guardo uma memória muito viva, especialmente de um show do Parada Cardíaca que foi aqui na praça, né? E quando eu vi uma foto do Parada tocando aqui na praça, que foi muito divulgada nos grupos de rede social, né? E aí eu tentei me procurar ali, na verdade eu nem lembrava que eu tinha assistido esse show. Eu tentei me procurar, eu não me achei ali no meio, achei muitos rostos conhecidos, mas memória afetiva é fogo, né? E aí vem tudo na cabeça, toda a minha juventude, toda a minha final da adolescência, e ali meu envolvimento com música, sempre fui muito apaixonado por música, e foi o Parada Cardíaca que me deu esse prazer de ver música ao vivo. E aí eu escutava música dentro de casa, né? Minha mãe tinha uma discoteca muito boa, que tinha Beatles, tinha Elis, tinha Milton. E depois minha mãe foi me alimentando também, me dava o disco do Lobão, Léo Jaime, Legião. Minha irmã mais velha também escutava isso tudo, mas tudo dentro de casa e na rádio, cara. Naquela época a rádio era... Então a Parada me deu essa oportunidade de ver pela primeira vez uma banda ao vivo. E pra gente, né, que gosta de música jovem, rock, a performance é muito visceral, né? Que mexe com a gente. E aí, Latur, pra mim é uma alegria muito grande ter você aqui hoje, porque você, talvez sem saber, né? Porque eu só fui conhecer o Latur mesmo pessoalmente depois que ele voltou pra Cantagalo, né? Porque eu vi Latur pra mim era um cantor e baixista do Parada Cardíaca. Depois a gente teve a oportunidade de se encontrar aí, né? Diversas vezes, já vi o Latur tocando depois, bati papo. Mas acho que a primeira vez que a gente conversou sobre o Parada Cardíaca foi na última conversa que a gente teve aqui. Então é uma alegria muito grande ter você aqui. Obrigado. Pra gente desenterrar essa história. Esse é também um dos intuitos aqui, um dos objetivos do Instituto Mão de Luva. Sim. Fazer memória, né? Hoje o pessoal até da publicidade descobriu que o que vende, o que faz as pessoas se interessarem pelas coisas é contar história, né? Sim. Deram até o nome de storytelling. Mas se a gente for olhar, Latur é o cara que gosta de cultura, gosta de estudar, se a gente for olhar desde o princípio, o homem sempre gostou de história, né? Se a gente for pegar os grandes textos religiosos até, né? São sempre narrativos. Sempre né? Narrativos. Não são teorias, são narrativos. Então a gente quer contar a história, né? E ao mesmo tempo desenterrar memórias. Sim. Então por isso é uma alegria muito grande ter você aqui, Latur. Obrigado, é um prazer. Queria que você se apresentasse para o pessoal aí. Então, eu sou o Latur, né? E antes de tudo eu queria agradecer ao seu Celso que está aqui presente nos assistindo, por me convidar para participar aqui desse trabalho do Instituto. E eu acho fantástico isso, de guardar a memória de todas as possibilidades, de todos que vocês encontrarem para guardar esse trabalho, que vai servir para as escolas, vai servir para o município, vai servir para tudo, não só, vai muito além do Instituto, né? Eu estou aqui representando o Parada Cardíaca e acho que não só o Parada Cardíaca, mas todos aqueles músicos que participaram comigo, gravando coisas comigo, meus amigos com quem eu comecei a tocar violão. E hoje eu estou aqui porque o Sérgio encontrou com o Ricardo, ele falou que eu tinha um material, eu realmente guardei ao longo de todos esses anos o material,
consegui juntar alguns outros, com a mãe de Vitor Dietrich, que tinha matérias de jornal. Sempre me interessei, fui procurar Cabana, Jorge Fara, Vanderlan, que tinha uma banda The Shines, né, umas 2 décadas antes da gente. Consegui também, ainda tenho esse material, tenho pelo menos umas 2 ou 3 fotos deles aí, porque de alguma forma a gente ouvia as pessoas tocarem, né? Eu sou mais velho um pouco que os outros que tocaram comigo no Parada. Eu cheguei a pegar Beatles tocando, eles não pegaram. Então a gente tem as influências musicais, mas tem as influências das pessoas que a gente vai conhecendo, né? E eu acho que isso aí, um dia chegou o momento de montar essa banda, né? E aí eu vou contar um pouco dessa história dessa banda quando começou. Eu já tocava violão com 2 amigos de Campos, passava as férias na praia lá em Tafona, e eu vi os 2 tocando, Marcelo Leite e Maurício Nani. E aí, um ano depois eu falei, vou me interessar por violão. Eu comecei a aprender, um ano depois eu tocava com eles na praia. São meus amigos até hoje, são grandes compositores. Nunca tiveram banda, mas sempre fizeram composições muito boas. E a gente tinha um outro amigo que não cantava, não tocava instrumento nenhum, que se chama Silvio Santa Fé, que era um ótimo letrista, que começou fazendo música com eles. E também depois passou a fazer várias músicas comigo, inclusive músicas recentes que estão aí disponíveis, são gravações minhas com ele. Depois apresentei ele a Vitor Sali daqui, fez uma composição com o Vitor Sali, eu acho que já fizeram até 2. Então minha história começou com eles. Quando eu vim a Cantagalo, já com uns 22 anos, eu ouvi falar que 3 meninos tinham ganhado o Festival de Macuco com a música Sonho de um Jovem, uma música de autoria de Vitor Dietrich. Nessa época ele só tinha um teclado, e participou lá com o Ricardo, filho do seu Luiz Teixeira da banda e dono da Alvina, e com o Zé Antônio Cardoso, do seu Cardoso ali, irmão do Paulo Sérgio ali. Eles ganharam essa música, uns dias depois me apresentaram eles na piscina. E aí eu me interessei por isso, fui na casa de Dona Luz Dietrich, e lá o Vitor estava começando a compor uma música para o Festival de Cantagalo. E aí eu completei a música com ele, fizemos uma primeira parceria nossa da letra, que se chamava Capim Nuclear. Era um forroque. E a gente inscreveu no festival aqui de Cantagalo, ganhamos o prêmio de melhor comunicação com o público. Uns 2 meses depois, teve um festival também em Cordeiro, nós escrevemos essa música lá também, ganhamos lá em Cordeiro, com a mesma música, o Capim Nuclear, o prêmio de melhor comunicação com o público. Isso nos levou a ter a ideia de fazer uma banda. Eu falei com eles, olha, acho que a gente está agradando, vamos tentar fazer uma banda. Aí começou assim, o nome Parada Cardíaco foi dado por Ricardo e Vitor Dietrich e Zé Antônio Cardoso. O nome eu não participei, eles já tinham escolhido esse nome, nós adotamos esse nome. Uma curiosidade dessa participação do festival é que na primeira vez o Eduardo Santiago, filho do falecido dentista Dr. Júlio, eu tocava violão, mas não tinha, né, quem tocasse o baixo. Então eu fui pro baixo e o Eduardo que participou dos festivais tocando pra gente. Ricardo ainda não tocava guitarra. Falando bem da história do Parada Cardíaca, assim. E eu me lembro de Vitor Nara, nós tínhamos convidado o falecido Rodrigo, que tinha uma bateria, né? Filho de seu Alberto Nassif, Rodrigo Nassif. Mas ele, timidez dele, não quis. E eu lembro de Vitor Nara ensaiando com caixa de papelão e panela para participar do festival. Ele não tinha uma bateria ainda e foi assim que a gente participou do festival. Aí depois a gente começou, ganhou aqui, ganhou lá, pensamos em fazer uma banda. Jorge Fara foi muito importante para a gente, é o secretário de turismo, porque ele começou a nos colocar nos eventos do município, nos distritos. Eu também quero falar de César Mansur, que tinha um programa na rádio que nos incentivou muito, fazia entrevistas, divulgava os eventos para a gente. E Renato Vidal, que eu considero que é o 5º membro do Parada, já falei isso para ele várias vezes, que quando a gente não tinha nada, ele foi ali no 2º andar da casa do Luz Dietrich, que estava começando a obra, e colocou lá a caixa de som, microfone, quantos a gente quis. Aí a gente já tinha conseguido, Vitor, comprar uma bateria, eu consegui comprar um contrabaixo, a dona Dalvina deu uma guitarra para Ricardo, e aí ainda já era essa formação. Eu, Vitor Nara, Vitor Dietrich nos teclados, e Ricardo na guitarra, e o Zé Antônio Cardoso ainda cantava com a gente. Mas logo depois, uns meses depois, já saiu, ficou só nós 4, foi a formação que permaneceu até o final.
E aí foi muito interessante, aconteceram coisas muito divertidas, né? Aí a gente começou a fazer vários shows, e os shows eram em torno de 1 hora, e nessa época a gente já fazia, metade eram as músicas da época, do auge, né, dos anos 80, Paralamas, RPM, a gente tocou isso tudo, tem até algumas covers gravadas aí que eu deixei disponível aqui o material, gravadas ao vivo na rua ou em bailes, né? Mas nós já fazíamos metade do show com música autoral. E aí, quando o tempo foi passando, nós passamos a botar 1, 2 músicas e os shows ao vivo, o resto era tudo música autoral. As músicas autorais caíram na graça da galera porque muitos iam assistir os ensaios. E ali era onde a gente testava se as músicas eram bacanas, né? E aí, depois a gente começava a tocá-las na rua. E Renatinho um dia virou pra gente e falou, olha, se vocês ensaiarem um baile, eu vendo o show na rua, nas cidades, e vendo o baile no clube. Né? E aí ele transportava tudo, a equipe de som era dele, ele foi um empresário, por isso que eu considero ele que tinha parada. E eu brinco muito isso com ele. E aí foi ótimo, a gente começou a tocar bastante. Eu me lembro que os meninos, por serem mais novos, não trabalhavam ainda. Nessa época eu já estava trabalhando no Banco Brasil. Quando a gente já estava tocando, já 1 ano e pouco de estrada, teve mês em que eu, com a minha parte, ganhei mais do que eu ganhava no Banco Brasil. Entendeu? Só de show e baile em rua. O Renato era um cara muito correto, eu recebia, ia lá na casa de Dona Lourdes, deixava, pagava a gente direitinho, tudo. Recebia da prefeitura quando era, né, empenho, ia lá, pagava. Isso nos ajudou a comprar muitos instrumentos. E aí a gente começou a ter equipamentos muito bons, importados. Fomos no Rio, chegamos a comprar um teclado para Vitor, que era do João Penca e seus Niquinhos Amestrados, né? Que era uma banda famosa do Rio, que eu acho que ainda tocam aí, fazem eventos. Vieram aqui em Cantagalo na época. Vieram aqui uns anos, um pouco depois, tocaram, né? Acho que foi no... Tocaram no clube. No Cantagalo. Então, e nós tivemos, a nossa banda continuou, aí pegamos um ritmo forte. Thelminho Santana, que era nosso amigo, era secretário de turismo na época de Cordeiro, nos convidou 2 anos seguidos para tocar na exposição de Cordeiro, que era o palco principal, ainda não tinha as tendas, né? E tocamos no meio de semana, a gente não era a atração principal, mas pra gente foi um espetáculo tocar aquele gramado inteiro, tipo, sei lá, de quanto, 10, 12 mil pessoas, foi um negócio muito bacana. E pena que se documentou um pouco essas outras coisas, né? Quando nós tocamos aqui na praça, foi bastante documentado, porque eu tinha um fotógrafo de prefeitura no palco, ele tirou muitas fotos. Alguém do prédio tinha feito uma filmagem, quando ele estava começando a ter filmadoras particulares, por isso que tem um pedacinho de um filme. E aí a gente continuou fazendo sempre trabalho autoral, e os bailes no clube, a gente tocava, tinha o prazer de tocar essas músicas de todas essas bandas, né, conhecidas que de Abelha, Capital Inicial, Legião Urbana, então a gente conseguia satisfazer 2 lados, né? Tanto o lado autoral. Em Bom Jardim a gente chegou a ter fã-clube, porque nós tocamos várias vezes lá, tocamos baile em 2 barras, fizemos show de rua, então foi uma oportunidade legal. Era muito difícil aprender, porque o Vidgetrick era um cara que ele tinha assim, um dom. Ele tocava tudo, escaleta, piano, contrabaixo, bateria, violão, cantava, fazia música, fazia letra, era um autodidata. O Vitor Nara foi o primeiro músico profissional, acho que daquela região, por isso que muita gente aí tem um respeito por ele. Foi o primeiro cara a estudar bateria com partitura, ia para Friburgo. Então a gente tinha 2 grandes músicos na banda. Ricardo desenvolveu a guitarra, eu fui tocar contrabaixo, que nem era o que eu sabia, mas a gente vai aprendendo à medida que vai tocando. Mas ele não tinha onde aprender, não tinha YouTube, não tinha nada disso. A gente, para tirar as músicas, tinha que ouvir o rádio, anotar, porque não tinha onde conseguir material, né? Eu me lembro que uns anos antes, para você ouvir um disco estrangeiro, né, de um Yes, de qualquer dessas bandas de fora, tinha que o pai de algum conhecido ter viajado para o exterior, e nessa época eu ainda morava, né, em Niterói, e trazer o disco, e a gente se reunia na casa de todo mundo para ouvir, porque não tinha, né? E assim como uns nos inspiraram, acho que a gente também inspirou, como o Serginho falou, aquela galera que começou ouvindo a gente tocar, e que hoje são grandes músicos aqui, ainda todos eles são nossos amigos. Tive o prazer de ter gravações aí com o Vitor Salig, já bem conhecido, cantando música nossa, participou com a gente. E eu acho que esse material das músicas autorais agora que fizemos recentemente, tem muitas coisas boas, e as músicas também foram mudando, né? Nós éramos mais meninos, depois fomos ficando mais adultos, foi mudando a característica das letras.
e foram ficando letras mais adultas, mais maduras, e a composição também foi ficando um pouco mais sofisticada, e tem a participação de grandes músicos aí, como Arthur Salomão, o Wilson de Bom Jardim, Estevão, pessoas, e o Patrick Ticão, nosso amigo já de outra geração, que toca o baixo em todas essas músicas aí, um excelente músico. Agora eu quero até falar Dr. Ticão, né? Dr. Patrick Zanon, formado em História, já é doutor. E essa diversidade que talvez tenha inspirado toda essa turma que está aí tocando, acho que é o que nós sentimos mais orgulho, né, de ver. Continuamos ainda, estamos aí já mais para melhor idade, vamos dizer assim, mas ainda nos reunimos aí na Cadivita, ainda fazemos música, de vez em quando tocamos em alguns lugares aí brincando com os amigos, mas sem o compromisso mais de se apresentar certinho, né? É mais pelas amizades. Eu acho que, um resumo, é isso. Então, Latour, você falou aí da questão das músicas autorais, né? E eu acho que isso era um grande diferencial do Parada, né? Porque e você está falando das letras, embora as letras antigas, a gente até imprimiu algumas letras, eu estava olhando, as letras lá do começo tinha aquela inocência da juventude. Né? Você falou que depois, né, foram amadurecendo, mas as letras já eram bem antenadas. Pô, essa capinha nuclear, você vê que tinha experiência aqui, sempre as músicas tinham sempre a experiência da roça, né? Do homem do campo, mas ao mesmo tempo preocupado com problema nuclear, problema ambiental. Isso. Então, assim, era uma juventude, né? Cantagalo era como você falou, hoje o mundo está todo interligado, mas na época a gente ficava bem isolado dos grandes centros, né? Sim. Então vocês eram bem antenados, tanto que quando começou a entrar a grana, vocês queriam logo instrumento importado e etc e tal. Agora, eu acho que o diferencial de vocês era a música autoral, porque tinha muita banda de baile naquela época. E as bandas de baile também, às vezes, colocavam uma ou outra musiquinha, mas era muita a música das outras bandas, pelo menos do que eu me lembre, era muito, parecia imitação de outras bandas. E vocês tinham essa pegada autoral com uma identidade bem forte. Sim. Você atribui o quê? Então, eu atribuo assim, o Vitor sozinho, ele começou Sonho de um Jovem, e já era um compositor tanto de música quanto começava a arriscar as letras. Eu já tinha essa característica, porque as pessoas com quem eu comecei a tocar violão, a gente também tocava música do rádio, né? Só que nós temos um amigo que chamava-se Santa Fé, que quando a gente tinha uns 18, 17 anos, antes de eu estar com a banda aqui em Cantagalo, nós fomos na casa dele, e a gente às vezes tocava em algum lugar, barzinho, ele era nosso amigo, ele falou, eu tenho uns poemas. Aí nós fomos um dia na casa dele, e o cara tinha um caderno de 200 páginas daquele, de letras de poemas, e nós começamos a folhear, e algumas coisas são mais musicais, e começamos a fazer composições ali, né? Eu e esses meus amigos de campo, a gente sempre gostou muito de Beatles, a gente brincava que nós éramos os Beatles, os outros dois eram o Lennon e o McCartney, e eu era o Harrison, porque eu comecei a tocar depois, e eles começaram compondo com o Silvinho, mas depois eu fiz ótimas músicas com o Silvinho também, e fiz algumas com eles, mas eles não eram letristas. Eu fazia às vezes as letras, eles faziam música, porque eu fazia as duas coisas. Mas o Silvinho é um cara incrível, um cara que escreve. O Vitor Sali, quando mostrou uma música para ele falou, amanhã de manhã eu te encontro. Voltou com a letra pronta da música Cais, de Vitor Sali, que está aí, a letra de Silvinho, um amigo meu de 18 anos de idade. Que é um cara que também tem umas coisas incríveis, assim, ele é médico, né? Já se aposentou pela Marinha, foi o brasileiro que mais tempo ficou na Antártida, porque ele estava numa missão da Antártida, e quando a hora de voltar não conseguiu voltar por causa de tempestade, e com isso ele foi o brasileiro que mais tempo ficou na Antártida. Depois disso ele foi para uma missão dos Capacetes Azul das Nações Unidas no Haiti, quando teve terremoto do Haiti. O hotel que ele estava caiu, ele tinha saído para fazer um trabalho médico, e morreu todo mundo dos amigos que estavam lá, e ele foi recuperar depois o corpo da brasileira Zilda Arnes, que a igreja caiu em cima dela, né? Ele que foi recuperar o corpo dela. E é um cara que é um ótimo médico, né? Sempre amou a profissão e a parte da Marinha também, mas eu acho que a vertente maior dele sempre foi essa coisa da música. Irá responder por nossos erros atuais.